Irmãos e irmãs queridos em Cristo, que a paz do Senhor esteja neste dia glorioso. Você já parou para pensar no poder transformador da ressurreição de Jesus? No que significa ter a vida eterna? Na esperança que só Cristo pode nos dar? Hoje, queridos irmãos, vamos descobrir juntos o segredo da vida eterna. Vamos entender como a cruz de Cristo nos salva. Vamos despertar para a realidade de que só Jesus é o Salvador. A liturgia de hoje nos traz uma mensagem poderosa que mudou o mundo. No livro dos Números, vemos como o povo de Israel foi atacado por serpentes venenosas. Eles estavam morrendo, mas Deus deu uma solução. Uma serpente de bronze levantada numa haste. Quem olhasse para ela, viveria. Irmãos, isso não é apenas uma história antiga, é uma profecia do poder salvador de Cristo. São Paulo nos ensina que Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez homem. Se humilhou até a morte na cruz. Mas por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E Jesus mesmo nos diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Irmãos, este é o momento de despertar. Este é o momento de crer. Este é o momento de receber a vida eterna. Se este vídeo está tocando seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de vida eterna. Vamos mergulhar profundamente na primeira leitura. O povo de Israel estava no deserto, cansado, com fome, com sede, e começaram a reclamar contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Irmãos, quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes reclamamos de Deus? Quantas vezes questionamos seus planos? Quantas vezes perdemos a esperança? Mas vejam o que aconteceu. O Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas. E morreu muita gente em Israel. Aqui está a lição. O pecado traz consequências. Uma rebeldia contra Deus traz morte. A ingratidão nos afasta da vida. Mas o povo se arrependeu. Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Deus, em sua misericórdia infinita, deu uma solução. Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Irmãos, que lição poderosa! A solução estava em olhar para cima, em olhar para o sinal que Deus havia dado, em confiar na promessa divina. Moisés fez a serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aqui está o segredo. A cura vinha do olhar. A vida vinha da fé. A salvação vinha da obediência. Irmãos, esta história não é apenas do passado. É uma profecia. É um sinal do que Cristo faria por nós. A serpente de bronze prefigurava a cruz de Cristo. O olhar de fé prefigurava nossa confiança no Salvador. A cura física prefigurava nossa cura espiritual. A libertação da morte prefigurava a nossa vida eterna. Agora vamos à segunda leitura, onde São Paulo nos revela o mistério da encarnação e exaltação de Cristo. Jesus Cristo,
existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Irmãos, que mistério profundo! Jesus, sendo Deus desde toda a eternidade, não se agarrou a essas prerrogativas. Ele se esvaziou voluntariamente. Ele assumiu as limitações da natureza humana. Ele escolheu experimentar nossa fraqueza. Por amor a nós, o Criador se fez criatura. O infinito se fez finito. O eterno entrou no tempo. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está o ápice do amor. Jesus não apenas se fez homem, mas se fez obediente até a morte. E não uma morte qualquer, mas morte de cruz. A morte mais humilhante e dolorosa da época. A morte reservada aos criminosos mais vis. Aquele que criou todas as coisas, submetido à criação. Aquele que é a própria vida, experimentando a morte. Aquele que é a justiça perfeita, tratado como malfeitor. Todo esse sofrimento foi voluntário. Todo esse sacrifício foi por amor. Toda essa humilhação foi para nossa exaltação. Mas vejam o que aconteceu depois. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A humilhação de Cristo trouxe sua exaltação. A obediência trouxe a glória. A morte trouxe a vida. E não apenas para ele, mas para nós também. Quando Cristo foi exaltado, nós fomos exaltados com ele. Quando Cristo recebeu o nome supremo, nós nos tornamos filhos de Deus. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está a verdade absoluta. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Irmãos, não há outro nome, não há outro Salvador, não há outra esperança. Só Jesus. Só nele encontramos a vida eterna. Só nele descobrimos o sentido da existência. Só nele experimentamos o amor verdadeiro. Só nele temos acesso ao Pai. Se você está sendo tocado por esta mensagem, compartilhe com seus familiares e amigos. A vida eterna é para todos. Agora, vamos ao Evangelho de João, onde Jesus nos revela o segredo da vida eterna. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Irmãos, aqui está a verdade fundamental. Só Jesus desceu do céu. Só Jesus pode nos levar ao céu. Só Jesus é o caminho para a vida eterna. Ele não é apenas mais um profeta ou mestre. Ele é o próprio Deus que se fez homem para nos salvar. Nicodemos estava confuso sobre o nascimento do alto, sobre a vida espiritual. E Jesus lhe explica que ele próprio é a chave para essa nova vida. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Aqui está a conexão perfeita com a primeira leitura. A serpente de bronze prefigurava a cruz de Cristo. O olhar para a serpente prefigurava a fé em Jesus.
A cura prefigurava a salvação. A libertação da morte física prefigurava a vida eterna. Irmãos, vejam a palavra necessário. Não era opcional, era essencial, era indispensável. Para que houvesse salvação, era necessário que Cristo fosse levantado na cruz. Para que houvesse vida eterna, era necessário que ele morresse. Para que houvesse esperança para a humanidade, era necessário que o Filho de Deus se sacrificasse. A cruz de Cristo é nossa salvação. Não uma salvação parcial, mas completa. Não uma salvação temporária, mas eterna. Não uma salvação condicional, mas definitiva. A fé em Jesus é nossa vida. Não apenas uma melhoria de vida, mas vida nova. Não apenas reforma, mas transformação. Não apenas restauração, mas recriação. E então vem o versículo mais famoso de toda a Bíblia. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Aqui está o coração do Evangelho. Aqui está a essência do cristianismo. Aqui está o fundamento da nossa fé. Deus amou. Não apenas tolerou, mas amou. Não apenas se interessou, mas se apaixonou pela humanidade. Ele amou tanto, um amor sem medida, sem limites, sem condições. Amou tanto que deu, não emprestou, não alugou, mas deu definitivamente. Deu o seu Filho unigênito, o mais precioso que possuía, o objeto de todo o seu amor paterno, para que não morra todo o que nele crer. Não obras complicadas, não rituais elaborados, não méritos próprios, mas simplesmente crer. Crer com o coração, crer com a mente, crer com toda a vida. E a promessa, não morrer, mas ter vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Irmãos, Jesus não veio como juiz severo, mas como Salvador amoroso. Não veio para condenar, mas para salvar. Não veio para destruir, mas para dar vida. Não veio para castigar, mas para perdoar. Não veio para excluir, mas para incluir todos na família de Deus. A vida eterna não é um sonho. Não é uma ilusão, é uma realidade presente e futura. É uma promessa cumprida em Cristo. É um dom gratuito de Deus. É uma herança garantida para todos os que creem. Se você está sendo tocado por esta mensagem, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de vida eterna. Agora, irmãos, vamos elevar nossos corações em oração. Vamos agradecer a Deus pela vida eterna que nos deu em Cristo. Pai querido, Tu que amaste tanto o mundo, que deste Teu Filho unigênito, nós Te agradecemos pela vida eterna. Nós Te agradecemos pela salvação que não merecemos. Nós Te agradecemos pela esperança que nos sustenta. Senhor Jesus, Tu que Te esvaziaste e Te fizeste homem como nós, Tu que Te humilhaste até a morte na cruz por amor a nós Te agradecemos. Tu que ressuscitaste vencendo a morte, Tu que foste exaltado à direita do Pai, Tu que és o único Salvador da humanidade, nós Te adoramos e Te proclamamos como nosso Senhor. Tu que disseste: Eu sou a ressurreição e a vida. Renova em nós a certeza da vida eterna. Tu que prometeste: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Fortalece nossa fé. Tu que garantiste: eu vou preparar um lugar para vocês. Alimenta nossa esperança. Espírito Santo,
Tu que nos convences do pecado, da justiça e do juízo, vem habitar plenamente em nós. Vem nos dar uma fé inabalável em Jesus. Vem nos capacitar para viver a vida eterna desde já. Vem nos encher de amor, de alegria, de paz. Vem nos dar ousadia para proclamar Cristo ressuscitado. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Tu que foste elevada ao céu de corpo e alma, intercede por nós. Ensina-nos a amar a Cristo como Tu o amaste. Ajuda-nos a seguir seus passos como Tu seguiste. Guia-nos para a vida eterna como Tu foste guiada. Pai Celestial, nós te pedimos por todos os que ainda não conhecem Jesus, por todos os que estão perdidos nas trevas do pecado, por todos os que precisam de salvação, que eles encontrem a vida eterna em Cristo, que eles experimentem o amor redentor, que eles sejam tocados pela graça transformadora. Senhor, nós te pedimos por nossa família, que todos os nossos parentes conheçam Jesus pessoalmente, que todos tenham a vida eterna, que todos sejam salvos pela fé em Cristo. Jesus, nós te pedimos por nosso trabalho, por nossos estudos, por nossa comunidade, que sejamos testemunhas autênticas da vida eterna, que nossa vida irradie a luz de Cristo, que nossas palavras anunciem a boa nova, que nossas ações demonstrem o amor do Pai. Espírito Santo, vem nos encher de vida abundante. Vem nos dar a certeza inabalável da salvação. Vem nos capacitar para ser sal da terra e luz do mundo. Vem nos dar coragem para lutar contra as forças do mal. Pai amoroso, nós te consagramos esta vida sem reservas. Que tudo o que pensarmos seja dirigido por Ti. Que tudo o que falarmos seja inspirado por Ti. Que tudo o que fizermos seja feito para a Tua glória. Que todas as nossas palavras sejam palavras de vida eterna. Que todas as nossas ações sejam ações de amor redentor. Que toda a nossa existência seja uma oferta contínua de vida eterna para Ti. Se você está sendo tocado por esta oração, compartilhe com seus familiares e amigos. A vida eterna é para todos. Irmãos e irmãs queridos, que momento abençoado e transformador vivemos juntos. A palavra de Deus nos tocou profundamente, nos desafiou radicalmente, nos transformou completamente. Sentimos o poder do Espírito Santo movendo em nossos corações. Experimentamos a presença viva de Cristo ressuscitado. Fomos banhados pelo amor infinito do Pai. Mas agora vem o momento mais importante e decisivo. Vamos colocar em prática tudo o que ouvimos e recebemos. Não podemos mais ficar em silêncio sobre tamanha graça. Não podemos mais viver como se não tivéssemos recebido a vida eterna. Não podemos mais nos conformar com uma fé medíocre quando Cristo nos oferece vida abundante. É hora de despertar do sono espiritual. É hora de deixar a mornidão para trás. É hora de abandonar a mediocridade religiosa. É hora de viver com a intensidade de quem possui a vida eterna. É hora de lutar com a determinação de quem conhece a vitória de Cristo. É hora de proclamar Jesus como Salvador, com a ousadia de quem foi transformado pelo seu amor. Lembrem-se sempre desta verdade fundamental. Vocês têm a vida eterna, não como uma esperança distante, mas como uma realidade presente. Não como uma possibilidade futura, mas como uma certeza atual. Vocês são salvos por Cristo, não por méritos próprios, mas pela graça divina.
Vocês são filhos de Deus, não por direito natural, mas por adoção amorosa. E como filhos de Deus, como portadores da vida eterna, como embaixadores de Cristo, vocês têm o poder sobrenatural de transformar o mundo ao seu redor. Não deixem que o mundo os transforme à sua imagem. Sejam vocês que transformem o mundo à imagem de Cristo. Não se deixem contaminar pela cultura da morte. Sejam vocês que espalhem a cultura da vida. Não deixem que a morte espiritual os domine. Sejam vocês que proclamem a ressurreição. Não se rendam ao desespero que assola nossa sociedade. Sejam vocês que espalhem a esperança inabalável que vem de Cristo. Não se conformem com a superficialidade que marca nossa época. Sejam vocês que vivem na profundidade do mistério de Deus. Irmãos, compreendam bem, a vida eterna não é para os fracos de espírito, não é para os tímidos na fé, não é para os comodistas espirituais. A vida eterna é para os fortes em Cristo, é para os corajosos na proclamação, é para os determinados na santificação, é para os que têm fé ativa e operante. E vocês têm essa fé poderosa. Vocês têm essa coragem sobrenatural. Vocês têm essa força que vem do alto. Vocês têm o Espírito Santo habitando permanentemente em vocês. Vocês têm Cristo vivendo em vocês. Vocês têm o Pai como seu refúgio e fortaleza. Se você está sendo tocado por esta mensagem, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de vida eterna. Quando vocês enfrentarem os momentos difíceis da vida, e eles certamente virão, lembrem-se sempre: Jesus é a ressurreição e a vida. Quando a morte bater à sua porta, seja física, emocional ou espiritual, proclamem com fé: Cristo venceu a morte e me deu a vida eterna. Quando as circunstâncias gritarem derrota, respondam com convicção: em Cristo somos mais que vencedores. Quando enfrentarem o desespero que tenta invadir seus corações, quando as dificuldades parecerem maiores que suas forças, quando os problemas se multiplicarem ao seu redor, lembrem-se desta promessa infalível: em Cristo temos a vida eterna. Esta vida não pode ser destruída pelas circunstâncias. Não pode ser anulada pelos problemas. Não pode ser roubada pelos inimigos. Quando o medo tentar paralisar seus passos, quando a ansiedade quiser dominar seus pensamentos, quando a preocupação tentar roubar sua paz, lembrem-se desta verdade libertadora: Jesus venceu a morte, o inferno e o diabo. Se ele venceu o maior dos inimigos, certamente vencerá todos os demais. Se ele triunfou sobre a morte, certamente triunfará sobre todos os medos. Quando sentirem vontade de desistir da caminhada cristã, quando o cansaço espiritual bater forte, quando as lutas parecerem intermináveis, lembrem-se desta declaração poderosa: tudo posso naquele que me fortalece. A força não vem de vocês, vem dele. A capacidade não está em vocês, está nele. A vitória não depende de vocês, depende dele. Quando sentirem vontade de se render às tentações, quando o pecado sussurrar seduções aos seus ouvidos, quando a carne quiser prevalecer sobre o espírito, lembrem-se desta realidade gloriosa: Cristo já venceu na cruz. A vitória já foi conquistada. A luta já foi travada. O triunfo já foi alcançado. Vocês apenas precisam apropriar-se desta vitória pela fé. Quando sentirem vontade de fugir das responsabilidades cristãs, quando quiserem esconder sua identidade de filhos de Deus,
Quando a pressão do mundo tentar fazê-los negar a fé, lembrem-se desta identidade sagrada. Não existe outro caminho que leve ao Pai. Não há alternativa à salvação em Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Irmãos queridos, vocês são a luz do mundo em meio às trevas desta geração. Vocês são o sal da terra que preserva e tempera esta sociedade. Vocês são as cartas de Cristo lidas por todos os homens. Vocês são os embaixadores do reino de Deus nesta terra. E Cristo os enviou com uma missão sagrada e urgente: proclamar a vida eterna a toda criatura. Esta não é uma sugestão, é uma ordem. Não é um convite, é um mandato. Não é uma opção, é uma obrigação santa. Vocês foram salvos para salvar. Foram libertos para libertar. Foram curados para curar. Foram abençoados para abençoar. Receberam gratuitamente. Deem gratuitamente. Vão e anunciem que o reino dos céus chegou. Digam aos desesperados que há esperança. Proclamem aos perdidos que há salvação. Declarem aos oprimidos que há libertação. Testemunhem aos tristes que há consolação. Demonstrem aos fracos que há fortalecimento. Lutem pela cruz de Cristo em todos os ambientes. Na família, sejam testemunhas do amor cristão. No trabalho, sejam exemplos de integridade e honestidade. Na escola, sejam luz da sabedoria divina. Na comunidade, sejam agentes de transformação social. Em todas as esferas da vida, sejam portadores da vida eterna. Vençam a morte espiritual com a proclamação da ressurreição. Vençam o ódio com o amor incondicional. Vençam a mentira com a verdade bíblica. Vençam a injustiça com a justiça do reino. Vençam o desespero com a esperança em Cristo. Vençam o mal com o bem. Se você está sendo tocado por esta mensagem, compartilhe com seus familiares e amigos. A vida eterna é para todos. Agora, irmãos e irmãs, levantem-se como verdadeiros portadores da vida eterna. Saiam daqui transbordantes de esperança cristã. Saiam daqui cheios de ousadia apostólica. Saiam daqui prontos para lutar o bom combate. Saiam daqui determinados a proclamar Jesus Cristo como o único Salvador da humanidade. O mundo lá fora está esperando por vocês. Está esperando pelo testemunho de suas vidas. Está esperando pela mensagem da vida eterna. Está esperando pela demonstração do poder de Cristo. Não decepcionem esta geração que tanto precisa de esperança. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe abundantemente em todos os aspectos da vida. Que a vida eterna seja a força motriz de todas as suas ações. Que a ressurreição de Cristo seja o fundamento inabalável de sua esperança. Que a proteção de Nossa Senhora os cubra em todos os momentos. Lembrem-se sempre destas verdades preciosas. Vocês são infinitamente amados por Deus. Vocês são completamente salvos por Cristo. Vocês são definitivamente escolhidos pelo Espírito Santo. Vocês são eternamente filhos de Deus. E como filhos do Altíssimo, como herdeiros da vida eterna, vocês têm acesso a todos os recursos do céu. Vamos, irmãos! O mundo está esperando. A humanidade está clamando. Os corações estão sedentos da vida eterna. Vamos proclamar com ousadia. Vamos lutar com determinação. Vamos vencer pela fé. Cristo ressuscitou.
A vida eterna é nossa. A vitória está garantida. Se este vídeo tocou profundamente seu coração, se esta mensagem despertou sua fé adormecida, se estas palavras revolucionaram sua visão da vida eterna, não deixe de compartilhar com seus familiares e amigos queridos. A vida eterna é para todos. A salvação de Cristo é universal. A esperança em Jesus precisa chegar a cada coração. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem poderosa sobre a vida eterna. Cada vídeo é uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada mensagem é um convite à transformação. Cada palavra é um instrumento de bênção. Que cada novo dia seja um encontro renovado com Cristo ressuscitado. Que cada amanhecer traga a certeza renovada da vida eterna. Que cada momento seja uma nova oportunidade de experimentar o amor transformador de Jesus. Irmãos, vocês não são apenas receptores da vida eterna, mas também seus propagadores. Vocês não apenas receberam a salvação, mas se tornaram instrumentos de salvação. Vocês não apenas experimentaram a graça, mas se tornaram canais da graça divina. Esta é a beleza do Evangelho. Quem recebe, também dá. Quem é abençoado, também abençoa. Lembrem-se de que cada pessoa com quem vocês se encontram pode estar vivendo seu último dia de oportunidade para conhecer Cristo. Cada conversa pode ser um momento decisivo para alguém encontrar a vida eterna. Cada sorriso cristão pode ser o primeiro raio de luz na escuridão de uma alma perdida. Cada gesto de amor pode ser a chave que abre o coração para a salvação. Não subestimem o poder do testemunho silencioso. Muitas vezes, suas ações falam mais alto que suas palavras. A forma como vocês tratam o cônjuge, como educam os filhos, como se relacionam com os vizinhos, como trabalham, como reagem às dificuldades, tudo isso é evangelização. Tudo isso é proclamação da vida eterna. Quando alguém vir a paz em seus rostos no meio da tempestade, perguntará de onde vem essa serenidade. Quando observarem sua alegria genuína, apesar das circunstâncias adversas, questionarão qual é o segredo dessa felicidade. Quando testemunharem seu amor incondicional, mesmo para com os inimigos, buscarão entender a fonte desse amor sobrenatural. A vida eterna que vocês receberam deve transformar radicalmente todos os seus relacionamentos. No casamento, vivam como reflexo do amor entre Cristo e a Igreja. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esposas, respeitem seus maridos como a Igreja respeita a Cristo. Que o lar seja um pedacinho do céu na terra. Na educação dos filhos, sejam instrumentos de Deus para formar pequenos discípulos de Jesus. Ensinem-lhes não apenas com palavras, mas com o exemplo de uma vida transformada pela vida eterna. Mostrem-lhes que seguir a Cristo é a decisão mais importante e gratificante que podem tomar. Orem por eles, com eles e sobre eles diariamente. Com os pais e parentes, sejam pontes de reconciliação e amor. Muitas vezes, será através de vocês que Deus alcançará famílias inteiras. Sejam pacientes com as limitações dos outros, lembrando-se da paciência que Deus teve com vocês. Perdoem como foram perdoados. Amem como são amados. No ambiente de trabalho, sejam sal e luz. Trabalhem com excelência, não para impressionar os homens, mas para glorificar a Deus. Sejam honestos em pequenas e grandes coisas. Tratem colegas e subordinados com dignidade e respeito.
Que todos vejam em vocês a diferença que Cristo faz na vida de uma pessoa. Vivemos em uma época desafiadora, onde os valores cristãos são constantemente questionados, onde a cultura da morte avança agressivamente, onde a relativização da verdade confunde muitas mentes. Mas é exatamente neste contexto que a vida eterna que vocês possuem se torna ainda mais preciosa e necessária. Quando a sociedade promove o egoísmo, vocês promovam o amor sacrificial. Quando a cultura incentiva a busca desenfreada pelo prazer, vocês demonstrem que a verdadeira alegria está em Deus. Quando o mundo prega a descartabilidade das relações, vocês vivam a fidelidade e o compromisso. Quando outros semeiam discórdia, vocês plantem sementes de paz. Nas redes sociais, sejam instrumentos de edificação, não de destruição. Compartilhem conteúdo que eleve, inspire e transforme. Usem a tecnologia para propagar a vida eterna, não para espalhar morte espiritual. Lembrem-se de que cada post, cada comentário, cada compartilhamento pode impactar eternamente a vida de alguém. Diante das injustiças sociais, não se calem. A vida eterna que vocês receberam os torna defensores da vida, da dignidade humana, da justiça. Lutem pelos direitos dos mais fracos. Defendam os indefesos. Sejam voz dos que não têm voz. Mas façam tudo isso com o Espírito de Cristo, sem ódio, sem vingança, mas com amor redentor. Irmãos, o tempo é curto. A volta de Jesus se aproxima. A oportunidade de evangelização pode estar chegando ao fim. Há bilhões de pessoas que ainda não conhecem a vida eterna em Cristo. Há multidões caminhando para a perdição eterna. Há corações sedentos, esperando por uma palavra de esperança. Não podemos mais adiar nossa responsabilidade evangelística. Não podemos mais nos esconder atrás de desculpas. Não podemos mais ser cristãos apenas de domingo. A vida eterna que recebemos gratuitamente deve ser compartilhada gratuitamente. Comecem evangelizando onde estão: na família, no bairro, no trabalho, na escola. Deus não os chamou para ir necessariamente ao outro lado do mundo, embora alguns sejam chamados para isso. Ele os chamou para serem luz onde vivem, para serem sal onde convivem, para serem testemunhas onde transitam. Utilizem todos os recursos disponíveis para proclamar Cristo. A palavra falada, a palavra escrita, a internet, as redes sociais, a música, a arte. Deus pode usar qualquer meio para alcançar corações. O importante é que a mensagem da vida eterna chegue a todos. Quero que saiam daqui com uma certeza inabalável. Vocês possuem a vida eterna. Não é uma esperança vaga, é uma certeza absoluta. Não é uma possibilidade remota, é uma realidade presente. Não dependeu dos méritos de vocês, depende da fidelidade de Deus. Não se baseia na instabilidade humana, se fundamenta na imutabilidade divina. Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Que promessa maravilhosa! Que segurança incomparável! Que certeza inabalável! Vocês estão seguros nas mãos de Jesus. Nada nem ninguém pode roubar esta vida eterna de vocês. O apóstolo João escreveu: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Deus quer que vocês tenham certeza.
Ele quer que vivam na segurança da salvação. Ele quer que desfrutem da paz de saber que são seus filhos para sempre. Paulo declarou: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que certeza absoluta! Que convicção inabalável! A vida eterna não é estática, é dinâmica. Não é um ponto final, é um processo contínuo. Não é uma conquista de uma vez por todas, é um crescimento diário. Vocês devem crescer em graça e no conhecimento de Cristo. Devem amadurecer espiritualmente. Devem se aproximar cada vez mais da estatura de Cristo. Alimentem-se diariamente da palavra de Deus. A Bíblia é o alimento da vida eterna. Sem ela, vocês definham espiritualmente. Com ela, crescem e se fortalecem. Leiam-na, meditem nela, memorizem-na, vivam-na. Que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Mantenham comunhão íntima com Deus através da oração. A oração é a respiração da vida eterna. Sem ela, vocês sufocam espiritualmente. Com ela, vivem na presença de Deus. Orem sem cessar. Orem por tudo e por todos. Orem com ação de graças. Orem no Espírito. Participem ativamente da comunidade cristã. A vida eterna é comunitária, não individualista. Deus os colocou no corpo de Cristo para que cresçam juntos, para que se edifiquem mutuamente, para que se encorajem uns aos outros, para que carreguem as cargas uns dos outros, pratiquem as disciplinas espirituais, o jejum, a meditação, o estudo bíblico, o serviço cristão, a adoração. Estas práticas alimentam e fortalecem a vida eterna em vocês. Não são legalismo, são recursos de graça. Não são obrigação pesada, são privilégio glorioso. Embora vocês já possuam a vida eterna agora, há uma dimensão futura ainda mais gloriosa esperando por vocês. Quando Cristo voltar, quando receberem o corpo glorificado, quando entrarem na Nova Jerusalém, quando virem a Deus face a face, então a vida eterna será experimentada em sua plenitude total. Paulo nos diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A glória futura é indescritível. A alegria eterna é inimaginável. A felicidade celestial é incomparável. João, na visão do Apocalipse, viu a cidade santa. Vi novo céu e nova terra. E ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que futuro glorioso os espera! Que esperança maravilhosa vocês possuem! Que destino extraordinário está reservado para vocês!
Esta esperança deve encher seus corações de alegria, deve dar sentido a todas as lutas, deve motivá-los a perseverar até o fim. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da jornada. Vocês estão apenas começando a viver verdadeiramente. Estão apenas iniciando a experiência da vida eterna. Estão apenas dando os primeiros passos na estrada da eternidade com Deus. Que estas palavras ecoem em seus corações nos próximos dias, semanas, meses e anos. Que esta revelação da vida eterna transforme radicalmente a forma como vocês vivem. Que esta certeza da salvação em Cristo os fortaleça em todos os momentos. Quando as dúvidas vierem, e elas virão, lembrem-se, Jesus disse: quem crer em mim tem a vida eterna. Quando os desafios surgirem, e eles surgirão, recordem, tudo posso naquele que me fortalece. Quando as lutas se intensificarem, e elas se intensificarão, proclamem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivam cada dia como quem possui a vida eterna. Amem como quem conhece o amor infinito de Deus. Sirvam como quem serve ao Rei dos Reis. Esperem como quem tem certeza da glória futura. Evangelizem como quem conhece a urgência da salvação. O Deus da vida eterna os abençoe e os guarde. O Senhor Jesus, autor e consumador da fé, os fortaleça e os console. O Espírito Santo, selo da salvação, os encha e os capacite. A Virgem Maria, Mãe da vida eterna, os proteja e interceda por vocês. Vão em paz, mas não em passividade. Vão em alegria, mas não em acomodação. Vão em esperança, mas não em inércia. Vão como portadores da vida eterna para transformar o mundo com o poder do Evangelho. Que Deus os abençoe abundantemente. Que a vida eterna seja sua herança preciosa. Que Cristo ressuscitado seja sua força diária. Até nos encontrarmos novamente, seja aqui na terra ou na glória celestial. A vida eterna é sua. Cristo os ama. Deus os abençoa. Amém e amém. 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 E amém.